Bom, quando se fala de Exalc, o sentimento que surge, obviamente, é de respeito, cara. Pra quem é exalquiano e pra quem não é, o fato é que a Exalc exerceu e ainda exerce uma importância muito grande pro agronegócio brasileiro. E nesse vídeo, que é uma homenagem aos 120 anos da Exalc, você vai entender por que a Exalc está na vanguarda das ciências agrárias do Brasil. E como é uma homenagem, ainda mais para a Exalc, eu não poderia deixar de fazer o seguinte. Com a minha canequinha, ó, da turma. Boêmia. O Boêmia não tá patrocinando, não. Se quiser patrocinar nós aí, pode patrocinar, Boêmia. Roda a vinheta aí. E aí, pessoas? Aqui quem fala é o Paulo Ozaki e eu tô aqui, ó, no QG do AgroResenha, cara. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha, né, simbólico e ativa o sininho aí pra você receber novas notificações. Sempre quando a gente soltar um vídeo novo aqui no canal, você vai receber aí no seu e-mail direto, tá certo? No dia 3 de junho desse ano, a Exalc completou 120 anos, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. A Exalc, ela surgiu do sonho, né, de Luiz de Queiroz, que foi, na verdade, o sonho compartilhado de Luiz Vicente de Souza de Queiroz e a dona Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz. A Exalc se tornou a melhor escola de ciências agrárias do Brasil e da América Latina e hoje ocupa o cargo de 9º melhor curso de agronomia, né, melhor curso de ciências agrárias do mundo, cara. Tá certo que perdeu umas posiçãozinha aí nesses últimos anos, mas ainda assim tem uma importância muito grande no contexto mundial. No episódio número 175, Mulheres Importantes do Agronegócio, eu apresentei, né, a dona Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz aqui no podcast e eu contei um pouco da história dela que confunde, obviamente, muito com a história da Exalc. Se você não escutou ainda, vai estar um card aqui em algum lugar para você clicar e ir lá e escutar. Tá aqui no YouTube também, tá bom? Mas eu queria começar esse vídeo traçando uma linha do tempo da Exalc só para você entender como que se formou toda essa aura em cima da Exalc e o porquê que ela é tão importante para o agronegócio brasileiro. A Exalc, ela surgiu da ideia de Luiz Vicente Souza Queiroz. E o primeiro grande ato, foi em 1892, quando o Luiz de Queiroz, ele doou para o governo a Fazenda São João da Montanha, para o governo do estado. E se você quiser saber um pouco mais do porquê disso, vê, né, esse vídeo aí que eu marquei aqui agora há pouco, tá bom? Bom, aí começou a ideia da Exalc, né? Em 1896, depois aí de praticamente 4 anos, houve o lançamento da pedra fundamental da Exalc, que fica lá no edifício central, né? Aquele prédio central bonito lá, que todo mundo fala que é do Lula, mas não é. Então ali que começou, né? Ali foi esse ano, 1896. Em 1900, houve um decreto, o decreto 863, de 29 de dezembro, que criou a Escola Agrícola Prática de Piracicaba. Era assim que ela era denominada naquela época. Só que um evento muito importante que aconteceu em 1899 ou 1898 foi que Luiz de Queiroz, ele morreu, né? Ele morreu cedo. E quem tocou toda essa operação aí de inaugurar a escola e tudo mais foi a dona Ermelinda Ottoni. Inclusive, pouco se fala dela, agora tá tendo um movimento aí dos ex-alunos da Exalc para levantar e erguer uma estátua de dona Ermelinda, porque foi ela, de fato, que fez o negócio acontecer depois que Luiz de Queiroz morreu, né? Então, se você quiser saber um pouquinho dessa história, escuta lá que é bem interessante, né? Em 1901, que de fato começou a primeira turma de agronomia da Escola Prática de Piracicaba, né? Foi a primeira turma de agronomia, começou em 1901. E em 1907 só que foi inaugurado aquele edifício central, que provavelmente vocês vão estar vendo em algum lugar aqui da tela, tá certo? Então, da fundação da escola até a criação do edifício, né? Demoraram aí basicamente 6 anos, né? Esse edifício ele sofreu várias alterações ao longo do tempo, ele não é como era no início, mas ele é o ícone mesmo da Exalc, né? Todo mundo que fala da Exalc fala do prédio central e do gramadão que tem ali na frente. Em 1917 foi criado o posto meteorológico, que fica lá em cima da montanha, lá atrás, perto das áreas da zootecnia. Passei muito por esse lugar. E ali, cara, tem um dos maiores bancos de dados de clima do Brasil, cara. Ali foi um dos primeiros lugares que teve mesmo uma estação meteorológica. Então, é bem interessante e tem muitos estudos na Exalc, quando a gente vai fazer as aulas ali na meteorologia, né? Aparecem muitos dados históricos, né? Que é muito interessante quando se trata de meteorologia, de meteoro. Em 1931, a escola
ela de fato recebeu a denominação de Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Então, no início, ela era chamada de Escola Prática, né, e vinculada ao Estado. E em 1931, ela de fato se tornou a Exalc, como ela é conhecida hoje. Em 1934, a Exalc, junta com outras 6 instituições de ensino superior aqui lá do estado de São Paulo, né, a Exalc deu origem à Universidade de São Paulo. Foi uma junção de várias universidades. Eu não vou lembrar aqui quais são, mas eu sei que a Exalc é uma delas, a São Francisco, a Poli, teve umas várias outras aí que juntaram-se todas e criaram daí a Universidade de São Paulo. E eles deixaram de fazer parte, a Exalc deixou de fazer parte da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo nessa data, de 1934. Em 1944... rolou a publicação do primeiro volume dos Anais da Exalc. Os Anais da Exalc era a revista científica que a Exalc publica, né? Ela publica até hoje, só que hoje é com outro nome. Isso aí, depois mais pra frente eu vou contar, que é a revista Ciência Agrícola, né? Ciente Agrícola. Então ela começou com os Anais da Exalc. Então pegava ali artigos importantes, artigos interessantes e publicava numa revista que é os Anais da Exalc. Em 1951 foi instalado o vitral do edifício central, que provavelmente vou colocar aqui em algum lugar. Esse vitral, ele é um ícone também da Exalc, né? Todo mundo que vai ali no prédio central vê esse vitral e é muito lindo de fato. Praticamente um símbolo da Exalc também, né? Todo exalquiano gosta de ter esse vitral aí, tanto nos computadores, tem os quadros também, é muito legal. Uma hora eu vou colocar um aqui ainda. E olha que interessante, cara. Em 1964, iniciou-se na Exalc a pós-graduação, cara. A pós-graduação da Exalc foi a primeira pós-graduação da Universidade de São Paulo e o segundo programa de pós-graduação no Brasil inteiro, cara. Então, só pra você ter uma ideia de como a parte de pesquisa foi importante, né, de formação também na Exalc. A pós-graduação da Exalc, ela levava ao grau de mestre em ciências, cobrindo as áreas de estatística e experimentação, solos, nutrição de plantas, fitopatologia, genética e melhoramento de plantas, mecânica, motores e máquinas agrícolas. Então você tinha aí todas essas áreas que tinham programas de pós-graduação. Em 1967 foi aberto o curso de Economia Doméstica. Esse curso, na verdade, ele foi desativado em 1991. É muito interessante a gente pensar que, na época, quem fazia agronomia, a grande maioria das pessoas que faziam agronomia eram homens, né? E uma maneira de integrar as mulheres dentro desse processo foi a criação desse curso de Economia Doméstica, né? Tem muitas coisas que falam, né, da economia doméstica na escola. Inclusive, quando eu cheguei na escola, tinha uma placa ainda que indicava que era Economia Doméstica, né? E era um curso voltado para mulheres, né? Então, teve muitas mulheres que se formaram aí nessa época e em 1991 ele foi desativado, né? Em 1972 foi criado o curso de Engenharia Florestal, né? Hoje o curso de Engenharia Florestal ele foi o segundo curso da Exalc, né? Até 1972 o único curso que existia ali na Exalc era o de Engenharia Agronômica, né? O de Agronomia. E aí, em 1972, o pessoal achava que o campus da Exalc era muito grande para ter um curso só. E aí trouxeram o curso de Engenharia Florestal. E aí, em 1982, foi criado o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, meu querido CEPEA, onde eu trabalhei aí por 4 anos, cara. Um baita de uma instituição. Tudo que se diz respeito ao levantamento de custos de produção, indicadores agropecuários, tudo isso, cara, foi feito lá no CEPEA, né? Uma base de dados gigantesca e é muito legal saber que ele foi criado em 1982, né? Em 1992, o campus passa a denominar-se Campus Luiz de Queiroz. E aí a revista Ciência Agrícola, ela substituiu os Anais da Exalc, né? Então foi mais ou menos nessa época, em 1992, que mudou de Anais da Exalc para revista Ciência Agrícola. Se você entrar lá no site da Exalc, você vai encontrar vários volumes dessa revista aí que é super conceituada também. Em 1998 começou o curso de Economia Agroindustrial, que a partir de 2003 foi transformado em curso de graduação em Ciências Econômicas, né? O início da economia na Exalc foi muito focado, obviamente, na economia agroindustrial. E aí depois, por questões práticas, políticas e várias outras coisas, foi criado o curso de Economia, que é o curso de Ciências Econômicas, ficou mais abrangente, né? Não foi tão fechado como era antes a economia agroindustrial. Em 2001 foi o ano do centenário da Exalc, que ainda não estava na escola.
Foi nesse ano que foi iniciado o curso de Ciência dos Alimentos e também foi a criação da Associação dos Docentes Aposentados da Exalc, a ADAI também, a criação da Assessoria de Comunicação da escola. Em 2002 foi inaugurado o curso de Gestão Ambiental e também foi inaugurado o curso de Ciências Biológicas, né? Hoje a Exalc tem 7 cursos, se eu não estiver enganado. Mais para frente foi criado o curso de Administração. Então, hoje a Exalc tem 7 cursos, né? Em 2006, o edifício central e a parte do conjunto que compõe o campus Luiz de Queiroz, eles foram tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. E eu lembro muito bem dessa época porque é o seguinte, antes, quando os alunos se formavam, né, era já final do ano, ligavam-se as luzinhas, tinha as luzinhas de Natal que contornavam todo o prédio central. E depois que o prédio central foi tombado como patrimônio histórico, não podia ter mais aquelas luzinhas, cara. E aí... Enfim, todo mundo que se formava não podia mais ter as luzinhas lá no fundo. Se você buscar aí na internet, você vai encontrar a época que tinha as luzinhas. Eu ainda cheguei a pegar essa época. Aí depois que ele foi tombado, não podia ter mais. Mas eu lembro, ainda participei dessa época. Ficando velho mesmo, né? Tá louco. E aí, como eu falei, em 2013 foi criado, iniciou-se o curso de administração, que hoje, obviamente, a Exalc abrange aí 7 cursos de graduação, tá bom? Ó, só pra vocês terem uma ideia, hoje a Exalc já formou mais de 15 mil pessoas, né? Foi formadas em todas as graduações e tem mais de 9 mil titulados entre mestres e doutores, cara. Então é gente pra caramba que faz acontecer aí no dia a dia do agronegócio no Brasil inteiro, né? Tem até uma frase do nosso hino que é o seguinte: a propalar de norte a sul, cumprindo missão vitoriosa. Então é muito comum você encontrar engenheiros agrônomos formados pela Exalc no Brasil inteiro, cara. Você trupica, você acha um, parece tiririca. Tá certo? Como vocês puderam ver aí, eu quis trazer um contexto histórico, esse é um vídeo muito mais pra comemorar mesmo, né? E a história da Exalc é muito gloriosa nesse sentido. E não é à toa que ela é chamada de gloriosa, né? Mas é muito interessante uma coisa que eu vejo da Exalc, assim, ela poderia ser uma ótima escola, antiga e tudo mais, mas se ela não formasse boas pessoas, ela não ia ter a fama que ela tem hoje, né? Então, muito do que a Exalc é hoje foi formada pelas pessoas que saíram dali e fizeram acontecer nas suas áreas de atuação, nos seus empregos, abrindo empresa e tudo mais, tá bom? Então, eu vou trazer aqui 5 motivos pelos quais eu acredito que a Exalc merece ser, de fato, a melhor escola de ciências agrárias do Brasil e da América Latina, tá bom? O primeiro, ensino de altíssima qualidade, cara. Obviamente que tem professores que são muito bons, né, de didática, de ensino, e tem professores que não são. Mas eu tenho absoluta certeza que todos eles são muito bons professores, são muito bons técnicos, entendem muito do que eles estão fazendo. Às vezes eles não conseguem passar da maneira como deveria, mas tem muitos bons pesquisadores na Exalc. E não é à toa que a Exalc produz muito conteúdo científico, né? Outra coisa que eu vejo também no ensino é essa junção entre a prática e a teoria. A gente tem muitas aulas teóricas, obviamente, né, como todo curso de agronomia, mas tem muita aplicação prática, especialmente naquelas disciplinas que precisam dessa aplicação prática, né? Então eu vejo o ensino, o primeiro item, assim, o primeiro motivo pelo qual eu acredito que a Exalc seja, de fato, uma das melhores escolas do Brasil. O segundo, obviamente, é a produção científica. Bom, não podemos nem falar, né? O primeiro programa de pós-graduação da USP, o segundo programa de pós-graduação do Brasil. Então, ao longo desses mais de 9 mil formados aí, né, titulados entre mestre e doutor, houve muita produção científica. Então, se você buscar artigos científicos nas mais diversas áreas do conhecimento agronômico, você vai encontrar bons artigos de exalquianos, né, que saíram da escola, pelo menos, né? Às vezes o cara não é exalquiano, mas ele fez pós-graduação lá, e aí você consegue ver que a produção científica da Exalc é de altíssima qualidade e tem muito volume, né? Afinal, é muita gente que faz pós-graduação, até mesmo o pessoal da graduação que muitas vezes manda artigo, né? Como era o meu caso também, eu mandei muito artigo na época que eu estava na graduação ainda. Um terceiro motivo que eu vejo são os grupos de extensão. Isso é uma coisa muito interessante. Às vezes eu converso com o pessoal que estudou em outras escolas e nas escolas deles não tinham a quantidade de grupos de extensão
como tem na Exalc. Só pra você ter uma ideia, eu fui buscar lá no site deles, hoje existem 80 grupos de extensão na escola, cara. Isso quer dizer, eu fiz, por exemplo, o CPZ, né, que é o Clube de Práticas Zootécnicas. A gente ia pra fazenda da escola, tirava leite, cuidava de bezerro, fazia silagem, fazia cerca, manejava pasto, tudo isso ali dentro da escola, só que é um grupo de extensão. Quer dizer, é um grupo coordenado por um professor, só que todo o grupo é tocado por alunos da escola mesmo, né? Então tem toda uma hierarquia ali e tal, mas eu vejo que os grupos de extensão, que é o que a gente chama de estágio, que muitas vezes eu falo de estágio aqui, eles são grupos formados por alunos que têm os mais diversos objetivos ali, né? Na Exalc, por exemplo, tem o CPZ, que é lá da zootecnia, tem outros grupos de estágio da zootecnia também, né? Outros grupos de extensão da agricultura, tem o pessoal da economia, das ciências dos alimentos. Cara, tem muitos grupos de extensão. Então só não faz estágio na Exalc quem de fato não quer fazer, cara. Então isso é uma coisa muito legal da Exalc. Fora isso, tem 3 empresas júniores dentro da escola e tem 3 PETs, que são os programas de educação tutorial. Então, cara, pra quem quer trabalhar, a Exalc é um prato cheio, assim. E isso eu vejo que é um dos principais diferenciais, assim, do curso, de qualquer curso da Exalc, na verdade, né? Essa possibilidade de você aplicar a prática ali dentro da escola mesmo, dentro do grupo de extensão. E tudo aquilo é baseado em ciência, né? E também na prática, isso que eu acho muito legal. E fora isso, como são grupos liderados por alunos, você tem toda uma questão de trabalho também. Você depende do outro para fazer tal trabalho. Se você não fizer o seu trabalho, você vai prejudicar o outro. Então você já começa a criar ali mesmo, dentro dos grupos de extensão, essa responsabilidade de trazer as coisas para si. E isso é muito importante no item posterior que eu vou falar, tá bom? Quarto, cara, é a formação de recursos humanos, que eu acho que passa muito por isso que eu falei aí, né? A gente tem não só os grupos de extensão, né, os grupos de estágio, que a gente, praticamente todo mundo da escola passou por algum grupo de extensão, quer dizer, 80 grupos de extensão, velho. Se você não quiser fazer estágio, tá por fora, né? Só que não é só isso, tem toda a questão dos grupos de estágio, das aulas, né, a produção científica, que para quem quiser ir para essa área, mas tem todo um ambiente universitário que eu vejo que na Exalc é muito diferenciado, essa questão de você ter que conhecer todo mundo, né? Eu usava um chapéu lá quando eu entrei, né? Você tem que saber o nome das pessoas, você tem que conversar, você tem que visitar as repúblicas. A própria vida em república, eu morei na Coração de Mãe, ó, Coração de Mãe, aqui, ó. Eu morei na Coração de Mãe e foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, né? Tanto de conhecer gente diferente, gente de todo lugar, gente de todo jeito, né? Então, isso molda a vida da gente e tudo com um objetivo em comum, né? Que é entrar ali, fazer o seu melhor, formar, se divertir, tomar cerveja, fazer tudo o que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo ter uma vida com propósito, né? Quer dizer, você vai trabalhar, você vai estudar, é para sair dali para um lugar melhor, né? Isso tudo se criou em torno da escola. Não é a escola que impõe isso, entende? São os alunos que impõem isso. É uma cultura que existe ali dentro da Exalc, que eu acho que é um diferencial enorme para a escola. E aí vem o quinto e o último, que é a atuação destacada dos ex-alunos no mercado de trabalho. Foi o que eu falei lá no início, cara. Não adiantava nada esses 4 primeiros itens aí, se os caras saíssem da universidade, né, saíssem do curso de agronomia ou de qualquer outro curso da escola, chegassem no mercado de trabalho e fizessem um monte de cagada lá, né? A escola só é conhecida pela atuação dos seus ex-alunos. Você percebe muito isso, tem muitos exalquianos que ocupam cargos importantes em empresas multinacionais, né? Ou eles mesmos são os donos da empresa. Então isso é uma coisa muito interessante. Quer dizer, todo esse processo de você entrar, estudar, trabalhar, fazer estágio, conhecer as pessoas, isso tudo vai te moldando para você chegar no mercado de trabalho muito bem preparado. Sem sacanagem, assim, eu vejo que esse é um dos principais questões, assim, dos exalquianos, né? Eu sei que vai ter gente aí que não é da Exalc que vai estar escutando. Às vezes o cara tem até meio puto assim com a Exalc, mas a gente se ajuda mesmo e é uma baita de uma comunidade muito interessante, né? Tem uma coisa que o professor Shirota, meu querido Shirota, fundador da Coração de Mãe, falou uma vez que eu acho muito interessante, que a Exalc tem um capital social muito grande. É muito interessante quando você chega numa cidade, conhece um exalquiano. Tipo assim, às vezes ninguém tem acesso a esse cara, aí você fala que estudou na Exalc, o cara tipo, te chama pra almoçar na casa dele, conhecer a família, contar histórias da Exalc, né? Isso é uma coisa muito interessante da escola que passa por todo esse processo aí que eu comentei, né? Esses 5 motivos aí que eu enxergo como sendo
essenciais aí para que a Exalc seja de fato uma das melhores escolas do mundo quando se trata em ciências agrárias e a melhor do Brasil aí disparado. Tá certo? Eu sei que se você é exalquiano, você curtiu esse vídeo. Se você não é exalquiano, não tem problema, cara. Acho que tem muita coisa para ser dita aí. Eu quero conversar um pouquinho mais com a galera de outras universidades, mas eu queria deixar essa minha homenagem a uma escola que eu estudei que praticamente deu tudo pra mim no sentido de conhecimento, de pessoas, uma rede muito incrível aí que me ajuda todos os dias. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha aí com um amigo, com uma amiga, seja exalquiano ou não. O sucesso desse canal aqui depende de você, depende disso, né? Aproveita para assinar o canal, dar aquele joinha, ativar o sininho aí para receber as notificações para os próximos vídeos. Passa aí pra galera, meu. Eu acho que eu quis fazer uma homenagem. Vou até tomar mais uma aqui, ó. Boêmia patrocina nós. Tá certo? Fique com Deus, tudo de bom para vocês. Saudações exalquianas para quem é exalquiano e muitas felicidades aí que a Exalc possa fazer mais 120, 240, 360 anos. Tá bom? Forte abraço pra você, fique com Deus e se chover não precisa molhar a horta não. Tchau, obrigado!